Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou Telmo, membro da Assembleia de Deus Ministério de Marília e congrego na AD Central de Garça. Paz do Senhor para todos. Eu sou a Miralva, casada com o Telmo e faço parte da mesma igreja. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E diz assim o textual: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. O nosso verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Amém. Nossa leitura bíblica se encontra lá em Efésios 2,14 a 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Então, a nossa lição hoje, ela vai falar sobre o tema que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na introdução, na lição anterior, nós estudamos o antigo quadro desolador, a separação dos gentios de Deus, dos judeus e de Deus. E nessa lição vamos estudar uma mudança significativa na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa uma expressão, mas agora, mudando de assunto. Paulo está mudando a forma de ver os gentios. Algo aconteceu para Paulo nos falar dessa mudança. A obra de Cristo efetuou essa mudança. Vamos ver o capítulo 13, Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Vamos ver a mudança nessa lição de hoje, que vai tratar exatamente esse assunto. E Cristo desfez a inimizade entre os homens. Porque tinha inimizade entre gentios e entre judeus. Exatamente. Era exclusivismo dos judeus. Um não aceitava o outro. Exatamente. Porque o judeu se achava dono da verdade. E o gentio era o gentio. Né? Então havia uma inimizade entre o gentio e entre o próprio Deus. E vamos estudar o que Cristo fez para terminar com esse litígio entre os homens. No primeiro item, a parede de separação entre os homens. No templo de Jerusalém havia uma parede que dividia, separava os judeus dos gentios. Então havia o pátio dos gentios e depois havia o templo propriamente dito. E pertencer, ficar dentro do templo, era uma exclusividade dos judeus. Os gentios não podiam entrar. Era tão importante levar esse assunto a sério, essa exclusividade a sério, que quem passasse um muro de divisão e fosse gentio, morreria. E Paulo foi preso e quase foi morto por esse motivo. Paulo foi acusado de levar um gentio no átrio do templo. Mas, na verdade, ele não levou. Não levou. Ele foi acusado só. Foi acusado pelos judeus que eram a favor da circuncisão. Paulo só não foi morto por providência do tribuno. E Paulo era romano, por isso que o tribuno primeiro defendeu, porque estava havendo um linchamento. E depois ele percebeu que ele era romano, então não entregou mais para os judeus. Atos 21, 28 a 30. Clamando, homens israelitas, acudi este homem, que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais dito, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo.
E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Então, Paulo ia ser linchado, porque os judeus que eram contra o caminho, que eram contra os cristãos, eles tomaram essa atitude. Ele só não morreu porque o tribuno chegou a tempo. No item 2, a derrubada da parede de separação. Paulo vai declarar que em Cristo essa parede foi derrubada. Acabou a parede que dividia os judeus, que podiam ter contato com Deus, e nós, os gentios, que não podíamos ter esse contato. A parede que nos separava. Foi derrubada. Em Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. A parede, aquela barreira que nos dividia, não era só física, mas era principalmente espiritual. Mas pela cruz, Cristo derrubou essa divisão. Agora nós não somos mais forasteiros ou estrangeiros. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Do mesmo corpo. Somos filhos de Deus em Cristo. E temos acesso ao Pai. Agora, meu irmão, você tem acesso ao Pai. Não precisa mais sacerdote. Não importa se você é grego, é gentil. Exatamente. Se é português, brasileiro, não importa o que você é. Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O que nos liga a Cristo é o mesmo Espírito. O item 3, o conceito da lei dos mandamentos. A lei de Moisés, que Moisés recebeu para os israelitas, pode se dividir em 3 tipos de lei. 3 leis. Lei moral, lei cerimonial e lei civil. Cada uma tinha uma função. A lei civil diz respeito ao cidadão israelita, como ele deveria agir em cada situação. É como o nosso Código Civil. Nós sabemos que não podemos fazer isso, não podemos fazer mais aquilo, porque está escrito lá no Código Civil. A lei moral permanece em vigor, são os mandamentos. Os mandamentos de Deus, eles não acabaram. São para toda a vida. São para todos, até Jesus vem, até não salva, são os mandamentos, eles não salvam, mas para salvar tem de aceitar a Cristo. A lei cerimonial são as leis que orientam os israelitas nos aspectos do dia a dia, nos sacrifícios, a circuncisão, os dias de festas, as luas novas, o sábado. Esse tipo de comidas, exatamente. Esses ritos identificavam o povo judeu diante de Deus. Identificava, era um sinal. Olha, eu tenho a circuncisão, então eu sou judeu, logo eu sou do povo de Deus. Também mostrava a hostilidade que havia para com os gentios. Ah, você não é circuncidado? Ah, você é gentio, você não tem ligação conosco. E era uma hostilidade muito agressiva. Muito agressiva. No item 4, a revogação das leis dos mandamentos. Estas leis dividiam gentios e judeus. As leis cerimoniais e ordenanças foram revogadas. Assim, pode agora haver paz entre judeus e gentios. Em Efésios 2,15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ele não revogou os mandamentos de Deus, porque Deus não muda. Não tirou os mandamentos. Porque os mandamentos de Deus estão aqui no meu coração. A criança já nasce sabendo os mandamentos. Sabendo o que é certo e o que é errado. Porque Deus planta isso na gente. Por isso que ela faz uma coisinha errada e ela se esconde. Porque ela sabe que ela está errada. E mente, né? Esta revelação de Paulo não contradiz o que Cristo falou. Jesus não veio para revogar essa lei, esses mandamentos. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir a lei. Exato. Jesus veio para cumprir a lei, mas não para dizer não tem mais valor. Abrogar é uma expressão dos advogados que eu não entendo muito bem. Jesus veio para cumprir a lei. Na entrega de Jesus para a crucificação,
para ser crucificado, Jesus se ofereceu como um cordeiro sem mácula em favor de muitos povos. Porque sempre sacrificava um cordeiro sem mácula. Embora ele fosse homem, ele não tinha pecado, não tinha mácula. Exatamente. A revogação que Paulo está se referindo é a lei cerimonial. Esta lei que separava os judeus dos gentios. E a morte de Jesus na cruz, oferecido a Deus, né? Aboliu a necessidade dessas ordenanças. Amém. Agora não precisa mais sacrificar. Amém. Não precisa mais circuncidar. Não precisa mais de rituais. Exatamente. Assim a inimizade foi desfeita. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém. O tópico 2 fala: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Agora é um novo povo. Somos um só. Amém. Enquanto naquele versículo que fala assim que uns era de Paulo, outros de Apolo. E vós, de quem dizer que eu sou? Né? Somos todos de Cristo. Amém. No primeiro item, o conceito bíblico de paz. Paz, um conceito mais filosófico, não é a ausência de problemas, não é a ausência de barulho. Você quer saber o que é barulho? Fica na minha casa quando meus netos estão aqui. Paz mesmo em meio a tudo isso, ainda ter paz. Meio ao caos, você ainda ter paz. Amém. Muito bem falado. É o que está acontecendo agora. Nós estamos em meio a um caos, a uma pandemia. Mas mesmo assim nós temos paz. Nós sabemos em quem nós temos crido. Amém. Nós sabemos em quem temos crido. Isso é muito importante. Na Bíblia, a paz é a descrição de boas relações. Também pode significar o fim de um conflito ou uma luta. Essa semana aqui fez 75 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então ali houve paz. Mas paz também é um estado de tranquilidade. Também Salomão, Telo, tinha paz. Tinha paz. Veja só o que está escrito aqui em 1 Reis 4:24. Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os rios os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. Então ele tinha paz, ele dominava e tinha paz. Isso é muito importante. Paz é uma tranquilidade espiritual também. Paulo está dizendo que a paz dada por Cristo na sua morte na cruz desfez a inimizade entre Deus e o homem, não só entre o judeu e o gentio, entre Deus e o homem. Se o homem soubesse disso, os casais principalmente, o que é isso? Essa paz que Deus nos dá. Né? Se buscassem juntos, se lessem a Bíblia juntos, se clamassem juntos, ia sentir essa paz que Deus nos dá. Amém. É isso mesmo, minha amiga. Então, essa paz, Cristo tornou possível a reconciliação entre Deus e o homem. Através de Cristo foi promovida a paz. Em Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tendo tanto os que estão na terra como os que estão no céu. Amém. Cristo é o motivo da nossa paz, como Paulo diz no verso 14. Cristo é a nossa paz. Esta expressão tem uma conotação mais profunda. Cristo é o autor da paz. Cristo é a nossa paz. Porque foi isso que ele falou. A minha paz vos dou. E eu tenho a paz de Cristo. Nós temos uma comunhão espiritual com Cristo. Cristo habita em nós, sendo Cristo a nossa paz. Interessante isso, né? Ele é a nossa paz. E ele habita em nós. Se você tem Cristo na tua vida, no teu coração, você tem paz. Amém. É isso mesmo, melhor. João 14:23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele
e faremos nele morada. Deus habita aqui, Miralvinha, no meu coração, no coração de todos aqueles que o aceitam como seu salvador pessoal, como seu único e suficiente salvador. Então, o que temos que fazer? Ler a palavra de Deus. Amém. E guardar e procurar fazer o que a palavra de Deus Está manda. escrito, que o manual manda. Mas também ele diz que vai nos deixar a paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não vamos temer Essa pandemia, essa pandemia. situação. Vamos fazer a nossa parte. Amém. Nos cuidarmos, né? Exatamente. Nos preservarmos, mas não vamos ficar desesperados, porque, afinal de contas, nós temos a paz de Jesus Cristo. Ele nos dá essa garantia. Amém. Ele diz para nós, deixa a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Porque a paz que o mundo dá é momentânea, é passageira. É isso aí. Estamos quase na Terceira Guerra Mundial. Olha que coisa. Assim, nós temos paz entre Deus e o crente. Na igreja, nós temos paz com todos, Miralvinha. Quase todos. Quase todos, é exatamente a provocação. Ou deveríamos ter, porque tem pessoas na igreja, com aquele irmão eu não falo. O irmão Telmo, eu não falo com ele. Então, gente, isso aí não Você pode. Viu na hora que ele olhou para mim, ele nem me cumprimentou. Exatamente. Às vezes a pessoa nem viu, né? Nem percebeu. Você então. viu? Ele não liga para mim. Judeus ou gentios ou crentes, nós temos que ter paz com todos. Se possível, ter paz com todos. É o que diz a palavra de Deus. Se depender de nós, temos que ter paz. Agora, judeus e gentios em Cristo são um único povo. Agora nós somos um único povo. No item 3, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu dois povos que se hostilizavam. Até hoje se hostilizam. Estou lendo um livro sobre os judeus messiânicos. Nossa, até hoje é assim. Judeus e gentios criam um novo homem. A gente faz essa separação. Fazemos até hoje. Fazemos separação. O pior é que fazemos separação entre denominações. Sim, também. Principalmente isso. Mas Cristo veio para trazer a nossa paz. Essa união foi realizada em si mesmo. Em Cristo, a única forma de fazer essa união é em Cristo, através do Messias. E a partir dessa união surge uma nova humanidade, onde não há circuncisão ou incircuncisão. Agora nós somos um único povo. Colossenses 3:11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. É isso que devia acontecer e tem que acontecer no nosso meio. Não pode haver uma divisão. Ah, mas ele é estrangeiro. Mas ele é outra denominação. Nós somos um único povo. É isso que Cristo está falando para nós. Gente, eu sou a sua paz. Não importa de qual templo, de qual igreja você faz. Exatamente. Em Cristo, as desigualdades foram eliminadas. A acepção de pessoas foi eliminada. Foi mesmo, Telmo? Devia ter sido, né? Deveria ter sido. A etnia e a classe social desapareceram. Não devia ser assim. Se entra uma pessoa na igreja bem vestido, é muito bem recebido. É recebido de uma maneira. Se entra uma pessoa muito pobre, de outra maneira. Eu fui introdutor na igreja, eu recebi algumas pessoas, até uma vez uma pessoa alcoolizada. A igreja deveria ser assim, sem exceção de pessoas. Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha isso, Telmo. Para Deus não há acepção de pessoas. Ele me considera tanto como considera uma pessoa que não tem nenhuma cultura. Ele me considera tanto como considera aquela pessoa que tem muito mais conhecimento que eu, aquela pessoa que tem mais condições do que eu. Eu sou igualzinho para ele. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Nós somos um, Miralvinha. Amém. De duas formas. Eu sou casado com essa menina e eu sou um só com ela. E agora nós somos um, porque estamos unidos através de Cristo. Amém. Amém, meu? Glórias a Deus por isso. Amém. O tópico 3,
Pela cruz, reconciliados com Cristo num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Desfez a inimizade entre os homens. E isso só é possível pela cruz de Cristo. Não tem outro jeito de você não ter inimigos. É através da cruz de Cristo. Primeiro item, Cristo se fez maldição por nós. A condenação por cruz foi uma invenção dos romanos. Eles inventaram isso. Há uma certa semelhança com um castigo que havia lá em Babilônia, mas a crucificação em si é uma invenção de Roma. Moisés faz referência à execução por madeiro, não era propriamente a crucificação. Isso é só para uma parte teológica, né? Era mais um enforcamento, né? Deuteronômio 21, 22 e 23. Quando também em alguém houver pecado, digo, do juízo de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Vocês estão ouvindo aqui? Cristo se fez maldição por nós, ele foi pendurado no madeiro. E eu, lendo sobre esse assunto, cheguei à conclusão que ele tinha que ser tirado daquela cruz naquele dia, porque é o que está escrito lá em Deuteronômio. Isso não faz diferença ao que o Paulo está dizendo, se foi crucificado, se foi pendurado. Isso não faz diferença. A morte de cruz era reservada para os principais, piores malfeitores, ou quem se revoltava contra o Império Romano. Há uma história que os romanos enforcaram escravos numa estrada a cada X metros, eu não me lembro quanto era. Era o que se chamava uma sedição, era uma morte muito, muito humilhante. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Antes da crucificação propriamente dita, o réu era açoitado, humilhado pelos soldados. Se você já leu a história da crucificação, que está lá na nossa Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver que Jesus foi cuspido, apanhou, puseram uma cruz. Adivinha quem é que te bateu? Né? E era chicoteado. E o chicote não era um chicotinho comum. Era formado por várias tiras e tinha de couro que tinha um chumbo ou ossos na ponta para machucar mais ainda. Era uma forma de ferir mais o condenado. Além de ferir, tinha que ser humilhado. Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitou Jesus e entregou para ser crucificado. Telmo, 2 ladrões, e foi escolhido o pior. Era Barrabás, fez porque uma não podia sedição. crucificar 3, só podia ser 2, não é isso? Não. Não? Barrabás, era um costume soltar um prisioneiro na época da Páscoa. Então Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte? Esse Jesus Entendi. ou Barrabás? Barrabás Entendi era agora. assaltante, fez uma sedição. Depois de açoitado, o condenado era obrigado a carregar a sua cruz até o local da crucificação. Geralmente carregava só a parte horizontal, o travessão. A parte vertical, normalmente já estava lá fixa no chão. Era, sem dúvida, uma das piores sentenças de morte. Porque o condenado podia ficar dias até morrer. A crucificação era um escândalo para os judeus. Era um escândalo para os judeus. E era loucura para os gentios. Porque os gentios não entendiam. Exatamente. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É isso aí. Apesar de tudo isso, Cristo se entregou por nós para ser crucificado. Cristo suportou a afronta e levou sobre si os nossos pecados. Por isso ele foi É crucificado. como se ele tivesse abraçado Exatamente. a nós e dito assim, peraí, Pode crucificar. Pode crucificar porque eu estou me colocando no lugar dele. Sabe, eu li uma história, não vou contar agora para não gastar muito tempo.
mas era como se eu tivesse de ser crucificado e ele se colocou na minha frente Isso mesmo. e falou: pode crucificar. E eles não crucificaram a mim, crucificaram a ele. Filipenses 2, 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz, uma maldição. Ele suportou aquela cruz no meu lugar. Cristo entregou seu corpo. No meu lugar, no teu lugar, no exato, lugar de cada um de todos nós. Cristo entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está se referindo ao que Moisés falou lá em Deuteronômio. Então, Cristo, ele suportou toda aquela dor por mim e por você. O item 2, reconciliados pela cruz de Cristo. O que nos possibilitou a reconciliação com Deus e com os homens foi o sacrifício vicário de Cristo, foi o sacrifício da vida de Cristo. Foi a vitória de Cristo sobre a morte, porque a morte não conseguiu segurá-lo. Ele ressuscitou. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Cristo nos veio trazer a paz. Esta paz que só Cristo podia nos dar. Pela sua paz, um novo homem foi criado. Eu sou um novo Telmo. Eu sou uma nova mulher. Amém. O sacrifício de Cristo também evangelizou a paz, proclamando esta paz ao mundo. Efésios 2,17. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. A mensagem da cruz apregou ao mundo a paz entre Deus e o homem. Esse é o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e por em nós a palavra de reconciliação. Exatamente, ele pôs em nós uma palavra de reconciliação. Através de Cristo, Deus estava reconciliando a humanidade com ele. Por isso ele podia dizer: vinde, benditos do meu Pai. Amém. Reconciliados na cruz em um corpo. Paulo nos diz que Cristo tinha um propósito reconciliado aos povos com Deus, os judeus e os gentios. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Exatamente. Neste ponto, a ênfase está na reconciliação vertical entre Deus e os homens. É isso que Paulo está dizendo. Deus e os homens. Exatamente. No versículo 14, o destaque era a inimizade na horizontal entre judeus e gentios. Então, Paulo está dizendo que no versículo 16, que é a reconciliação entre Deus e os homens. E no versículo 14, ele tinha falado que era entre os próprios homens. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A reconciliação tem que ser entendida por esse aspecto. Na vertical, com Deus, na horizontal, entre judeus e gentios. As duas inimizades foram desfeitas pelo sacrifício de Jesus Cristo. A inimizade entre Deus e a inimizade entre os homens. É isso que Pedro vai nos dizer. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados.
A ira de Deus estava sobre nós e foi cravada lá no Calvário. Dessa forma, a reconciliação foi concretizada na cruz, gerando um único povo, o povo de Deus, a família de Deus, a igreja de Cristo. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora nós somos um único povo. Quando eu visito uma congregação ou uma igreja, eu sempre me apresento e digo: eu estou feliz por conhecer mais um pedacinho da família de Deus. Amém. Conclusão. De acordo com o plano divino, Cristo cumpriu a lei na cruz. Cristo vem abolir as ordenanças cerimoniais. Agora não precisamos mais sacrificar, nem circuncidar, nada disso. Não aboliu os mandamentos, aboliu a lei cerimonial, que era o motivo da divisão entre judeus e gentios. Porque os mandamentos estavam no nosso coração. Pelo sacrifício de Cristo no madeiro, Cristo desfez a inimizade vertical e horizontal. Assim reconciliou a humanidade com Deus. Agora somos um só povo. Um novo cristão. Agora somos um só povo. Somos um novo povo. E somos a igreja de Cristo. E somos o corpo de Cristo. Amém. Eu e você somos parte do corpo de Cristo. Amém? Você é parte do corpo de Cristo. Amém. Hoje nós não temos nenhum hino para cantar, então nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de preparar esta lição, Pai. Obrigada. Eu te agradeço, Pai, porque aprendi muito nessa lição, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor está sempre me ensinando, Pai. Eu espero que essa lição faça o efeito que o Senhor, pelo qual o Senhor a preparou, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que vai assisti-la, para que possa ter um encontro com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que tu possa, Senhor, falar ao coração Amém. de cada um, Pai, Amém, segundo a tua vontade. Amém. Amém.